Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao projeto da Bíblia em áudio aqui para a gente estar edificando a nossa fé e o nosso espírito? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você nesse processo de cura e libertação para você vir a viver os planos do Senhor para sua vida mediante ao estudo da palavra, tá bom? Abre a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 1, que fala assim: Depois Jesus falou por meio de parábolas, ele disse: Certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar suas uvas e fazendo vinho, e construiu uma torre para vigiar. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores agarraram o empregado, bateram nele e a mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e o trataram de um modo vergonhoso. E ainda outro foi mandado para lá, mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muito mais. Uns foram surrados, outros foram mortos. E agora a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu próprio querido filho. Finalmente ele o mandou, pensando assim: o meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este filho do dono, e ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo, e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e a mataram, e jogaram o corpo para fora da plantação. Aí Jesus perguntou: e agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores. Vocês não leram o que as Escrituras dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor. É uma coisa maravilhosa. Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e queriam prender Jesus, mas tinham medo do povo, por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. Depois, mandaram que alguns fariseus e outros membros do partido de Herodes fossem falar com Jesus, a fim de conseguir alguma prova contra ele. Eles chegaram e disseram: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O que o Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver como Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Jesus respondeu, percebeu a malícia deles e respondeu: Por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Traga uma moeda para eu ver. Eles trouxeram e ele perguntou: De quem são os nomes e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós o seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou, morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Afinal, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos estiverem a viver, de qual das 7 mulheres vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como anjos no céu e ninguém casará. Vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E o Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: Qual é mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: É este:
Escutem, povo de Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente e com todas as forças. E o segundo importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. O Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a esses dois mandamentos do que trazer animais para serem sacrificados no altar e oferecer a outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre de lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: como pode os mestres de leis ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se ao lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. E ele dizia ao povo: cuidado com os mestres de lei. Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças, preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares de banquete, exploram as viúvas e roubam seus bens. E para disfarçarem, fazem orações compridas, portanto o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. E Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa de ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que estavam sobrando. Porém ela, que é pobre, deu tudo o que tinha para os vivos, para viver. Somente até aqui. O que a gente pode aprender desse capítulo aqui? Jesus é honesto, verdadeiro, anda na retidão e é manso de coração. O tempo todo, as pessoas, os fariseus, os saduceus, estavam querendo tirar Jesus do sério. Mas Jesus manteve o domínio próprio e não entrou nas provocações dos seus inimigos. Seja você como Jesus, manso de coração, exerça o domínio próprio e não entre nas armadilhas do inferno para poder desestabilizar a sua vida. Seja reto como o Senhor foi, seja justo como o Senhor foi, tenha caráter como o Senhor tem. Entende? Não discuta com quem vem tirar você do sério. Apenas entregue para o Senhor a oração e siga a sua vida em frente, liberando o perdão para aquele que te magoou, para aquele que te machucou de alguma forma. E você segue o fluxo em direção aos propósitos de Deus para sua vida, sem discutir, sem discussão. Deixa que Deus faz justiça por você, tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Obrigada, Paizinho, por estar aqui presente conosco. Obrigada por nos instruir nos caminhos que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem nos mostrado, agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas e toda a proteção que o Senhor tem nos dado. Que a gente venha ter um coração mais humilde, um coração mais perdoador, um coração mais voltado para Ti, para a Sua obra, Pai, para o Seu reino. Onde a gente possa desenvolver com o Senhor um relacionamento de intimidade e aprofundamento. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.